Beleza, galera? Vamos para mais um Juridicast. Eu sou o Kleber César Que é o Gabriel Benelli. e hoje vamos falar sobre o Estatuto da Gestante, ou seria o auxílio estupro. É isso mesmo que você ouviu, por mais que a palavra seja forte, né? É basicamente isso que virou nas redes sociais, né? O projeto de lei 5.435 de 2020, de autoria do senador Eduardo Girão do Podemos do Ceará. Esse projeto de lei, né? Ele dispõe sobre o Estatuto da Gestante. É um projeto de lei aí com 11 artigos, né, que vão discriminando alguns direitos, né, para as gestantes. Porém, ele traz muitas polêmicas, né, Gabriel? Com certeza, projeto muito polêmico, né? Até o seu terceiro, quarto artigo ali, ele vai bem até. Fala dos direitos da gestante, que ela vai ter direito a auxílios do SUS ali para ter uma gestação com saúde e humanizada, né? Mas aí começa a chegar, aprofundar mais o tema do projeto ali, e o negócio começa a ficar polêmico, né? Principalmente quando chega no artigo 5º, quando fala que as mulheres vítimas de estupro que vierem a conceber poderão optar pela adoção, ou se ela decidir por não acolher a criança, no caso, se ela decidir por não acolher a criança, né, optar pela adoção, e também ela que vai optar se o estuprador vai sofrer sanções penais, né, cara? É É, muito complicado essa parada aí, né? aí a gente está mudando, né, praticamente o Código Penal nosso aqui, né? Porque, enfim, o que seria uma ação pública incondicionada passa a ser condicionada à representação, né? Porque se o Estatuto da Gestante estabelece que ela, né, ela vai, enfim, se optada a ela as sanções penais ao estuprador, acaba a gente tornando, então, o crime de estupro condicionado à representação da vítima, né? Então não é isso que, que a gente quer, né? Pelo menos, enfim. Mas Sim. tratamos de outros temas também aqui dentro desse, enfim, desse estatuto da gestante, principalmente na confecção de direitos ao estuprador, né? A gente tem ali no artigo 10º desse estatuto da gestante que o genitor possui direito à informação e cuidado quando da concepção, com visitas ao exercício da paternidade, sendo vedado à gestante negar ou omitir tal informação ao genitor, sob pena de responsabilidade. Porém, aqui a gente não tem nenhuma vedação, né, nenhum parágrafo, enfim, para falar sobre a vedação em relação aos casos de estupro, né? Então, isso quer dizer que o genitor, por mais que seja o estuprador, o genitor, o estatuto lhe confere direitos paternos, né, em relação à criança. Inclusive uma inovação péssima, diga-se de passagem, no direito de famílias, né? Onde muito provavelmente o estuprador poderia ingressar aí com uma ação de alienação parental, caso a mãe, sua vítima de estupro, né? Viesse aí a proibir o genitor de, enfim, como diz aqui o artigo 10º, de visitas e informações e cuidados quanto à criança. Eu fico imaginando o seguinte, só fazendo uma observaçãozinha. É, Vamos levar em consideração que esse projeto ele deve estar considerando aí que ele vai, em nenhuma hipótese vai acontecer o aborto, né? Em nenhuma hipótese, a todo custo, então ele está defendendo o aborto, inclusive o custo de ter uma família destruída. Imagina só, a mulher foi estuprada, ter que criar aquela criança, aquele trauma, conviver com aquele trauma durante o resto da sua vida e ainda ter contato direto com o estuprador todos os dias que ele for visitar essa criança. Imagina o estrago psicológico que isso vai dar à família toda, né? Porque crimes como esse destroem uma família, né? Impressionante. Ou a capacidade de destruição que um crime como esse pode acontecer numa família. Meio Exatamente. complicado essa questão. E ainda É, assim, como o Gabriel disse, é justamente a qualquer custo evitar o aborto, né? Inclusive custo pecuniário. Afinal, no artigo 11º, né? Alega-se que na hipótese da gestante vítima de estupro não dispor de meios econômicos suficientes para cuidar da vida, da saúde, do desenvolvimento e da educação da criança, o Estado arcará com custos respectivos a um salário mínimo até a idade de 18 anos da criança, ou até que se efetive o pagamento, que é o mais absurdo, né, Gabriel? Da pensão alimentícia por parte do genitor ou outro responsável financeiro especificado em lei, ou venha a ser adotada a criança cara, se assim for a vontade da gestante. eu fico imaginando na prática isso aí sendo aplicado, velho. É inaplicável, não dá pra
aceitar um negócio desse. É igual eu falei antes, imagina só, cara, a mulher ela é estuprada, violentada, engravida, é obrigada a ter o bebê, porque o projeto de lei está levando em conta que serão obrigadas a manter a gestação, né? Sim. Sendo decorrente de estupro ou seja decorrente de deficiência física, que é os casos de anencefalia, né? Então, imagina só, ela é obrigada a conviver com esse trauma, principalmente no estupro, né? E ainda conviver com o genitor ali, com o estuprador, que vai ter que pagar a pensão ou vai ter o direito de visita. É um negócio complicado de se É, imaginar na prática isso aí. a gente vai ter que aprender aí na prática a fazer uma revisional de alimentos estupradícios. Não sei se eu usei a palavra correta, mas é bem complicado, né? A gente pensar, inclusive, porque assim, se pensa em pagamento de pensão alimentícia por parte do genitor, no caso, estuprador, pensa-se que a gestante ela não disponibilizou da sua ação penal lá de estupro, né? Então ela não usou a ação penal, ela deixou o estuprador livre, né, de qualquer sanção penal, e que aí esse estuprador está livre e solto na sociedade e está lá recebendo uma intimação para fazer uma revisional de alimentos. Porque, obviamente, a gente não pode pensar aqui, né, no artigo 11º, na possibilidade de o pagamento de uma pensão alimentícia por parte do genitor se esse estiver preso, né? Sim. Então, se você pensa na possibilidade do pagamento de pensão alimentícia por parte do genitor, logo você pensa na possibilidade desse genitor estar livre, né? Exercendo alguma atividade que vai lhe render dinheiro e, portanto, ele vai pagar ali os alimentos. Então, é meio Se ele não absurdo, né? trabalhar, não tem como ele ter dinheiro para pagar a pensão, né? Exatamente. E aí, ele vai ser preso por não pagamento, prisão civil por não pagamento de alimentos, ou ele vai ser preso por estupro, né? Olha o absurdo que a gente está pensando aqui, né? Meio complicado mesmo de se imaginar isso aí. Eu fico imaginando como vai ser a votação disso aí, né? Abre uma série de discussões. Eu espero É, que não passe nem pela CCJ, sinceramente. tanto discussões jurídicas que vai interferir diretamente aí no crime, né? Porque vai passar de uma ação pública incondicionada, uma ação penal pública condicionada à representação, tanto por questões sociais, querendo ou não, uma discussão aí totalmente válida. É uma questão de aceitação da sociedade. Parece que ele está querendo impor uma coisa que a sociedade não quer, ao meu ver. Sim, com certeza a sociedade não quer, né? Assegurar direitos a um estuprador, com certeza não é um sentimento social que a gente possa ver em pleno século XXI, né? Pelo menos é assim eu vejo. Não, por mais que um dos objetivos do projeto de lei seja a manutenção da vida do bebê. Aí, beleza. A manutenção da vida do bebê decorrente do estupro, tudo bem. O problema é que ele está querendo conferir direitos ao estuprador. Talvez essa seja a maior polêmica, né? Conferir os direitos ao estuprador. Sim, sim. Assim, pelo menos no meu modo de ver, além disso, que é realmente o ponto mais grave, né? Conferir direitos ao estuprador. Outra coisa, tornar a ação penal condicionada à representação da vítima que, após o momento do estupro, ela vai estar com medo, né, de denunciar o estuprador e tudo mais, né? Com medo até, enfim, do que pode acontecer com ela, né? E o pior é o seguinte, a gente vê que tantas mães solteiras por pais que simplesmente não reconhecem seus filhos, né? Pais normais, né? Entre aspas, assim, porque um estuprador não pode ser considerado um pai normal, né? Sim, sim. E essas mães solteiras, elas simplesmente não têm nenhum resguardo financeiro pecuniário do Estado. E esse estatuto, ele prevê a condição do pagamento de um auxílio até os 18 anos somente para os bebês advindos de estupro. Ele não protege os bebês advindos de mães solteiras, de pais que não reconheceram seus filhos. Ele é muito claro no seu artigo 11º, que é só na hipótese de gestante vítima de estupro, né? Então, assim, E PS, né? É a exceção esse caso aí, né? exatamente. Então, assim, a vítima de estupro, eu dou dinheiro para ela manter essa criança, né? O que às vezes, Gabriel, vamos ser sinceros, de repente uma vítima de estupro que não tem dinheiro para nada, passa fome e tudo mais, ela passa a repensar a mantida dessa criança, né? Desse bebê advindo desse estupro, para que ela tenha um sustento, né? Um dinheiro para sobreviver até os 18 anos da criança.
Então, Sim, aí vem aquela pensamento de alguns sobre o Bolsa Família, antigo Bolsa Família, lembra? Faziam filhos para ter mais dinheiro no Bolsa Família, por mais que não adiantaria nada, as despesas de um filho é muito maior que o auxílio do Bolsa Família dava, né? Mas sim, é perigoso a mulher se sujeitar a ser violentada ou fingir, né, ter sido violentada para ter um filho, para ter acesso a esse dinheiro mensal. É é, uma situação que acontece, sim, e tem muita chance de acontecer. Levanta esse sim, tipo de questionamento. sim, levanta esse tipo de questionamento e assim, é muito complicado quando você fala de um guia, e o estatuto da gestante em que você não protege as mães solteiras. Porque assim, a gente sabe que é uma realidade do nosso país, né? As mães solteiras. Assim, infelizmente, a gente vive ainda numa sociedade machista, patriarcal, e que, infelizmente, as mulheres são deixadas de lado pelos pais, sem sequer, enfim, contribuir com uma pensão alimentícia, isso quando assumem as crianças, né? E Sim, você sim, pensar que então, você pensar que um senador propõe um projeto de lei que não salvaguarda essas mulheres, né? Que são batalhadoras, estão ali, enfim, trabalhando em 2, 3 lugares para conseguir sustentar o seu filho de forma única, né? Sozinha. Mas ele quer dar até os 18 anos uma pensão alimentícia de um salário mínimo por uma criança vítima que é advinda do crime de estupro. sim, eu fico imaginando aqui, ó, igual você falou, muitos pais, os pais normais aí que tiveram relação, nasceu a criança e não querem assumir, uma grande quantidade de pais que não querem assumir, o projeto de lei, ele está ressaltando uma responsabilidade civil do estuprador. Você acha que o estuprador vai querer a paternidade do filho, do filho que foi gerado através de um estupro? Jamais, imagina que É, é ser muito leviano nessa parte. sim, e na verdade você pode pensar até de repente num traço de, sei lá, psicopatia do próprio estuprador que fez o mal àquela mulher, de por simplesmente querer, entre aspas, aí, atazanar a vida dessa mulher pro resto da vida, passar a Sim, querer ter esses direitos que é resguardado, né, por essa legislação. não, e quem garante que ele também não vai querer atazanar a vida do filho, do bebê, que nem deveria ser considerado filho, né? Então, assim, é um projeto de lei que muito provavelmente, a gente espera, né, pelo menos, que ele não passe nem pela CCJ, né? Esperamos assim, pelo menos, né? E o que eu fico mais intrigado é o seguinte: esse é um projeto de lei, né, de 2020. A gente está passando por um período complicadíssimo aí na pandemia, né? Que iniciou no ano de 2020. E o senador Sim. preocupado com esse tipo de legislação, né? Também tem isso Não, no então. parlamento, né? É o que me faz questionar, qual é o sentido desse projeto de lei? Não faz o menor sentido, por momento e por questão material também. O próprio tema do projeto não faz sentido algum. Na teoria, o Estatuto da Gestante, igual eu falei, até o terceiro, quarto artigo ali, beleza. Serve para conferir ali uma gestação saudável, humanizada, né? Conferir toda a segurança para a gestante, aí beleza. Mas a partir do momento que ele entra nessa questão do estuprador, parece que ele se perde, né, na confecção do projeto de lei. Sim, sim. Na verdade, até ali após o artigo quinto, o artigo sexto, sétimo, oitavo e nono, né? Perdão. Ele até fala da vedação da discriminação com as gestantes, da punição para quem tente interromper a gravidez de modo é, é, proposital, né, de atos de violência, negligência, com a finalidade de encerrar aquela gravidez. Isso é legal, é uma proteção àquela vida que está ali, né? Mas aí dar Sim. direitos a estupradores, aí não dá. Aí Não, acho e que vai na contramão do que o mundo todo está pensando acerca do tema estupro, né? sim, O mundo todo está começando a liberar a questão do aborto, principalmente na questão do estupro, né? Vai totalmente contra o avanço mundial acerca desse tema, que é uma mudança de mentalidade da população mundial. sim, exatamente. É,
Mas então a gente vai acompanhando aí os desdobramentos desse projeto de lei, né? Provavelmente a gente vai acabar tocando nele em algum outro juridicast que a gente for falar sobre os desdobramentos, né? Se ele foi aprovado, se ele não foi, enfim, a gente vai acabar comentando por algum outro juridicast. Eu agradeço você que ouviu até agora. Se você gostou, deixa um like aí pra gente. Esse podcast vai estar disponível tanto no Spotify quanto no nosso Instagram. Então, se você estiver indo pelo Spotify, segue a gente no Instagram, Blog Descomplicando Direito. Ou se você estiver ouvindo pelo Blog Descomplicando Direito no Instagram, segue a gente lá no nosso portal do Spotify. Beleza? É isso Muito aí, rapaziada. Ó, só uma última observação. Quem estiver assistindo pelo Instagram, dá uma compartilhada lá, põe nos seus stories, salva também o nosso podcast aí. Vai ser Exatamente. de grande valia para todo mundo. Valeu, galera. Muito obrigado. Valeu!